A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estás em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a vossa vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-vos as vossas saudades e o vosso choro, e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo não porque foste contristado, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do meu agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito fosse recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fique envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu estranhável afeto para convosco, e é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Capítulo 8. A coleta dos cristãos pobres da Judéia. Também vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-vos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois de nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como dantes
tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda a diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis dessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar que, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisso dou o meu parecer, pois isso nos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também morrer. Agora, porém, completai também o que já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também cumprimento depois do que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo qualquer que tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós a opressão, para que igualmente neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve mais, não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas a graça de Deus, que pôs o mesmo a solitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E como ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para o companheiro da vossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isso que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, mas só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Como eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Portanto, os vossos irmãos são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles perante a face das igrejas a prova do vosso amor, da vossa glória acerca de vós. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônicos, que a cá está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo está tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar pronto, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebido, não vos envergonhar-nos nós, para que dizermos vós, deixe firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza.
E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, o que é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E agora aquele que dá à semente o que semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, o qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelência graça de Deus que há em vós. Graça a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Glória a Deus. E o capítulo. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Capítulo 10. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão da benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e para nossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-nos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isso. Quais somos a palavra das cartas, por cartas? Estando ausente, tais seremos, também por obras estamos presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns de que se louvam a si mesmo, mas esses que se medem a si mesmo e se compararam consigo mesmo, estando sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida em que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos
além do que convém, como se não houvesse de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo na vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E assim paramos aqui na parte do capítulo 10 de 2 Coríntios. Que o Senhor continue te fortalecendo, te enchendo, te dando ânimo para estar lendo, meditando na palavra do Senhor, porque vale a pena. Fique com Deus, fique na paz.